Meu nome é Mr. Face, City Breakers Crew, São Paulo, capital, desde 1991. Eu tenho contato com a cultura hip hop direta, né? E a crew City Breakers teve início em 1989 na zona leste de São Paulo. É isso. Eu tive início... Meu primeiro contato com a cultura, assim, contato visual foi, acho que como todo mundo, pela TV, mais ou menos em 83, 84, onde teve a febre do breaking no mundo, né? Então esse foi o lado positivo dessa coisa popular do breaking. Mas junto com ela veio zero de informação. Então eu era uma criança, então eu não tinha muito conhecimento sobre o que era aquilo incrível que você via nas ruas. E eu via os caras na minha vila dançando, os caras mais velhos, né, na rua, e eu ficava encantado com aquilo. Eu falava, cara, isso é incrível. Só que eu era uma criança, eu queria saber de jogar bolinha de gude, de empinar pipa. Eu cresci na Vila Carrão, na Zona Leste, e lá era uma vila bem animada, divertida. Então eu acho que quase como todas as outras, né? Então isso passou pela minha visão, o breaking. O pessoal, acho que nem era muito... Eles dançavam break, um pouco de pop, porque as pessoas tinham ainda como break dance, aquela coisa da mistura de todas as danças numa só, e a nomenclatura break dance, errônea inclusive. E aquilo ficou marcado na minha mente nessa época. Foi quando em 91, no Natal de 91, eu estava entediado em casa, já era um pouquinho maior. E eu olhei para um amigo, gente, puta chato, Natal, não tinha muito o que fazer, a gente esperando a comida sair em casa, minha mãe preparando algumas coisas, era tipo umas 8, 9 horas da noite, assim, e aquilo era muito chato. E aí um amigo passou na vila e falou, meu, conheço uns caras que dançam break ali perto do banco, num banco Itaú, no caixa eletrônica de um banco lá, e vamos colar lá? Eu já tinha ouvido falar desses caras, meu, era 15 quadras assim da minha casa, mas como era muito novo, não saía muito, né? Até por exigência da minha mãe e tal, cuidado, né? Eu era uma criança, eu tinha 11 para 12 anos, então foi quando a gente pegou bicicleta e foi pra lá, chegamos lá, eu vi tudo que eu sempre imaginei que era, assim, o breaking. Porque quando eu vi, alguns anos atrás, uns caras dançando, eu pensei o quanto poderia ser importante na vida deles aquilo. Eu falei, cara, isso é muito... Ninguém consegue fazer esse tipo de coisa aí, com o corpo, ou se organizar tanto, com as roupas e tal, tinha uns grafites, assim. Ninguém consegue se organizar de uma forma tão... fazer isso superficialmente. Isso tem que ser uma cultura, algo... Mas eu era uma criança e não entendia muito bem sobre isso. Eu sabia que havia uma dedicação diferente. Foi quando eu olhei os caras assim e falei, nossa, isso é tudo e mais do que eu imaginava. Ali eu falei, tem um mundo a descobrir. Eu vi caras todos organizados, com agasalho igual, assim, alguns com agasalho vinho, assim, todos da Adidas e tal, uns outros caras com outras roupas iguais. E tinha, sei lá, uns 15 caras, assim. Eu falei, cara, como é que... Por que no Natal, tipo, algumas horas antes do Natal tem esses caras reunidos? Os caras não têm família, ou assim, aquilo era muito importante pra eles, e era mesmo. Fui descobrir que era isso a história alguns anos depois, de que eles tinham um amor por aquilo, assim, incondicional. Todos eles estavam descobrindo breaking ainda. Alguns dançavam há alguns anos, mas a maioria não passava de 5 anos dançando, assim. E os caras estavam, porra, eu vi o cara fazendo um moinho, os caras ensinando um ao outro. Eu falei, nossa, isso é... Tipo assim, acertou o meu Natal. Meu Natal ficou um Natal mais feliz, acho que de todos da história. Eu passei o meu Natal com os amigos no quintal, família, e eu tentando girar de mão, tentando copiar o que os caras faziam lá. E eu perguntei para um dos caras, meu, vocês ficam aqui sempre? Como é que é? Eles, cara, a gente treina todo dia aqui, só de sábado e domingo que não, mas de segunda a sexta a gente treina. Eu falei, nossa, eu posso vir? Aí os caras falaram, meu, vem aí, vem aí. E a primeira pressão que eu tive, assim, foi muito gentil. Os dois primeiros caras, assim, que eu troquei ideia, era o Fucão, que é atualmente
tipo, é um membro, não dança mais da minha crew, mas foi fundador, e o Bispo, e que ainda até hoje dança a minha crew, é o nosso grande mestre, assim. Então a gente eu vi que aquilo era muito impressionante, era incrível, era algo a descobrir, era um mundo gigante, e eu na segunda-feira, era quinta, alguma coisa assim, o Natal, era um meio da semana, eu não lembro, e eu esperei ansiosamente pra chegar o dia de eu voltar lá e começar a treinar, começar a conhecer mais sobre aquilo, saber sobre aqueles grafites que os caras pintados à mão na camiseta. Eu falei, cara, isso aqui é um mundo, tem muita coisa a saber disso. E aí começou tudo. Segunda-feira eu era o primeiro a chegar lá às 7 horas, não tinha ninguém ainda frente ao banco, eu já tava lá. Foi, daí pra frente foi quase 3 décadas de história. Animal. Chegou basicamente entre o ano de 93, 94, chegou no mundo inteiro, né? Quando lançou Beat Street, o filme Breakdance, Breaking Ethereal, esse White Style, foi um documentário mais regional, infelizmente não chegou em muito lugar, não chegou, por exemplo, aqui, foi chegar muitos anos depois. Então esses filmes trouxeram a primeira impressão do hip hop, os grafites, o breaking, DJs, MCs, a cultura, a cultura de crew. Então essa foi a primeira impressão que a gente teve. E com o passar do tempo eu percebi, eu fui descobrir a história. Quando eu descobri a história eu percebi que chegou sério aqui, chegou com algumas crews. Antes de eu me envolver no hip hop, eu sabia que eu descobri histórias como a 4 crews principais foram as que fizeram a difusão da cultura aqui, levaram mais a sério. 4 principais, mas tinham outras também, né? Ainda em formação, talvez não eram nem crews, mas eram nem sabiam que eram crews, não tinham nomes às vezes nos bairros, né? Eu sei que a Crazy Crew, essa foi a principal pra gente, porque ela foi a que deu uma primeira instrução para City Breakers, pra minha crew. Ela era do Carrão, da Vila Carrão, da Vila Matilde, na Zona Leste, e eles treinavam num lugar onde a gente substituiu eles. Quando eles foram parando de treinar, a gente chegou lá, cara, no Banco Itaú, no caixa eletrônico do Banco Itaú. E a gente pegou alguns anos treinando com eles ainda, né? Eu mesmo peguei alguns anos, o Bispo, os caras. Então, aí tinha a Crazy Crew, tinha a Backspin, que na época chamava Backspin Breaks End, acho que era. Tinha a Nação Zulu, que também é da Zona Leste, a gente tinha uma conexão ali com eles. E tinha Street Warriors. E essas foram as 4 principais crews que difundiram o hip hop aqui no começo, que tinham um pouco de informação. Eles eram sedentos por informação, sedentos para saber o que tinha. Lembro muito bem que quando a primeira vez que eu pisei na São Bento, eu tinha acho que 13, 14 anos e o Marcelinho abriu uma pasta gigante assim e falou, ó, mano, vê aí. Eu chegava com a minha pastinha, com os recortinhos assim que eu tinha, que eu conseguia, e aí aquilo, acho que ele se identificou com aquilo. Não tinha internet, não tinha nada, cara. Então uma revista de grafite que vinha da gringa, uma única foto virava um alvoroço, todo mundo queria ver. Os Gêmeos na época chegavam às vezes com uma revista gringa e eles mostravam pra todo mundo. A gente tirava xeroxes preto e branco assim na época, cara. Eu acordava e dormia vendo uma foto de um grafite que o Pex do Jabaquara Breakers me mostrou, que era uma emenda de uma foto assim, em PB. Eu fiquei vendo aqui por dias, meses. Era um trem pintado no Bronx, assim, eu falava, caralho, mano, que bagulho encantador. E era mó tosco na real, tá ligado? Só que era uma cultura, era uma letra toda trançada, com mug, um bonequinho assim. E eu falava, caralho, quem fez isso? Pô, deve ter muita informação atrás disso. Como pintar um trem, né, que fica percorrendo os bairros, pô, incrível. E essas crews e essas pessoas foram trazendo informações. A gente foi unindo informações. Um amigo que ia pra gringa, que era a coisa mais anormal. A gente era da perifa, conhecia amigos da perifa. Quem conhecia um cara mais boy, assim, que ia pra Disney, sabe, pros Estados Unidos,
não existia. E esses caras, às vezes, sabe, o parente do amigo do tio trazia um vídeo de grafite, assim, um VHS ou uma foto, bastava uma foto. Aquilo virava aí parava na São Bento, aí todo mundo, a São Bento era central das informações. As pessoas trocavam VHS, as pessoas trocavam fotos, matérias, textos, reportagem. A gente ficava tudo sentado assim na escada lá, trocando, levando as pastinhas assim. Aquilo era a nossa internet, cara. Se hoje a gente publica uma foto e 2, 3, 10 mil pessoas vê no mundo inteiro em questão de segundos, lá a gente demorava 1 ano para que uma foto chegasse em Brasília, para que uma foto de Brasília chegasse em São Paulo. A gente não sabia nem que existiam outras pessoas, sabe? A gente sabia lá em Brasília tem uns caras, lá no Rio tem uns caras, lá no Nordeste tem uns caras. Quem são? Não sei. Ninguém tinha grana pra pegar um ônibus e ir pra lá. Às vezes um parente, um amigo, fala, eu conheço um cara lá que dançava, E a gente trocava essas informações, assim. Então, assim, a informação era demorada pra chegar, mas era valorizada, porque tudo que você tem em escassez você valoriza, né? Isso foi o começo da cultura aqui. Isso aconteceu em outros estados, simultaneamente. São Paulo realmente foi um lugar privilegiado, por ser acho que talvez uma metrópole, mas tinha outras cruzes em BH, simultaneamente tinha lá em BH cruz começando, a cruz que eu sou fazia parte, né, que o Dentinho, que os caras, basta o documentário, né, da história de São Bento pra você ver que ali resume muito, indicação para quem for querer saber sobre a cultura, né, Nos Tempos de São Bento, chama o documentário, do meu mano Guinho e dos outros brothers, né, o começo de tudo foi isso aí, cara. Foi louco. Todo mundo tinha uma influência na época. E acho que a influência essencial, no início mesmo, era Rocksteady, Dynamic Rockers, New York City Breakers, que era Dynamic Rockers. As crews que apareceram no Beat Street. Tinha caras que não eram dessa crew. A Magnificent Force, por exemplo, era, se não me engano é isso. Que era do Eagles, na época, acho que eles eram de pop, eu não tô lembrado dessa informação, mas acho que é isso. Tinha outras crews no Beat Street, além das que eu falei, e elas influenciaram muito a gente, nos filmes, era influência basicamente dos filmes. Logo na sequência, as influências viraram nós mesmos, a gente, os mais velhos. Quando eu cheguei na São Bento, eu vi Alan Beach, Marcelinho, o Banks começou comigo, mas foi uma inspiração também. Eu vi o Pex do Jabaquara Breakers, que o Jabaquara Breakers, apesar de ter acontecido depois, o Pex já estava lá, ele não era de nenhuma crew, ele tinha vindo de Goiânia. Cara, foi foda. Então, assim, os caras das antigas viraram referência. E essa história de manter os caras que estão mais na cultura trocando informação, levando cultura, aprendendo com os caras, sempre foi essencial pra mim. E a geração que veio na sequência também foi assim. A São Bento teve 2 momentos, né? Ela teve um momento que dei no início, e que eu não tava, mas eu participei mais pro meio pro final dela. E depois teve um momento que a São Bento ela acabou, porque o metrô resolveu tirar a gente, rolou atritos. E aí ela voltou logo na sequência. E quando voltou diferente. O hip hop deu uma quebrada. O rap meio que tinha queimado o filme um pouco do breaking, do grafite. Porque estava envolvido com atrito, com briga, com coisa de preconceito, assim, eles estavam mais ligados à política, à briga racial, imitando inclusive os negros americanos. Negros e latinos americanos, que os caras estavam lá num foco de treta, começando a aparecer o gangsta rap, e aí a gente que não se identifica nada com isso, saímos também um pouco, fomos fazer o nosso hip hop, assim, fomos nos conectar com a coisa positiva do hip hop, que foi o que a gente se identificou desde o início. A gente lutava pelo racial, pelo exemplo, a gente lutava pelo respeito
A gente tinha uma treta muito grande, do tipo assim, uma bandeira, respeita o hip hop, cara, vocês não respeitam o breaking, respeitam o grafite, o rap, o DJ, isso é a gente, cara, respeita. Era preconceito mesmo, do tipo assim, olhar e não entrar nos bailes porque tava vestido agasalho, sabe, agasalho de b-boy, assim, porque tava com boné, com grafite, se tem boné não entra, sabe umas coisas assim, existia esse preconceito. Resumindo, a gente se distanciou e foi viver o nosso hip hop. Então a São Bento na segunda fase, ela viveu, acho que uma fase puríssima, assim, que ficou 10 crews, assim, e as 10 super na batalha pra informação seguir. Foi quando a gente apareceu com o nosso fanzine, que era a revista SB, virou um fanzine, depois virou uma revista, felizmente, e a gente tinha como intuito passar informação à frente. Nessa fase, ela começou a gente começou a ter influências de outros b-boys e outras fontes. A gente começou a beber de uma informação europeia, americana também, Japão. Começou a chegar os VHS. Isso foi uma virada de momento, assim. Chegava VHS do Japão, o correio começou a funcionar, a gente conseguia comprar um VHS de outro país e chegava 3 meses depois. Cara, aquilo mudava tudo. A gente via uma roda, um evento no Japão, debaixo de um viaduto. A gente, caralho, 10 rodas acontecendo, DJ tocando. A gente precisa fazer isso, cara, aqui, cara. E aí foi quando houve o Planet Hip Hop, foi os primeiros eventos, e o lançamento da revista Física, era a revista dos gêmeos, de grafite, totalmente conectado com o hip hop na época, eles eram, né? Antes deles se distanciarem um pouco, assim. E eles foram os caras que jogaram lá pra cima, assim. O Planet Hip Hop foi um evento que o Marcelinho, o Alan Beach e os gêmeos produziram, e eles fizeram um evento assim que, era só... A gente não tinha evento pra b-boy, pra breaking, pra dança, pra locking, que a gente ainda tava descobrindo na época, pra popping, a gente tava descobrindo na época. Não existia evento. Ou era São Bento no sábado, ou não era nada. Não tinha um som. A gente ficava lá juntando grana pra comprar pilha quando tinha na São Bento. Então era horrível isso, era um momento péssimo. Às vezes tinha som, às vezes não tinha, todo mundo quebrado de grana, não tinha dinheiro para as pilhas. Aí quando os caras fizeram esse evento, cara, reunindo um dia especial pra gente se reunir, a gente ia com a camiseta das Cruz, assim, um orgulho de levar tipo informação, ou sua dança, o seu estilo pra um dia único, assim. As batalhas pegavam, nossa, era muitos racha. E foi foda, isso mudou a cabeça de todo mundo. Chegou as VHS, a gente viu as festas e falou, a gente precisa fazer aqui. E a gente fez e com primor, assim. O breaking, ele era universal, desde o início. Os caras lá que criaram, que estavam na formação, a influência basicamente era Kung Fu, capoeira, danças afro, danças latinas, assim, acima de tudo. A parte de dança da nossa cultura é totalmente ligado aos latinos, totalmente ligado às danças latinas, à rítmica latina. O top rock é basicamente salsa e é isso, cara. Então essas são as influências diretas, assim. O primeiro momento que eu tive contato com a cultura, eu pensei, o que eu preciso fazer a mais para poder crescer minha dança? Começar a criar passos exclusivos. Eu fui fazer ginástica olímpica. Eu fazia na minha vila lá no Manchester. E fiz, 10 anos de ginástica olímpica na minha vida. Eu acabei virando um competidor de ginástica olímpica. Fiz Kung Fu 4 anos. E tudo que podia agregar foi as duas coisas que eu me conectei, assim. Kung Fu e ginástica olímpica. Porque a gente se impressionava com alguém que dançava diferente. Toda vez que a gente via alguém diferente, a gente falava, puta, eu quero ser esse cara. Só que não igual a ele, eu quero ser ele na criação. E eu acho que no começo da nossa geração era muito preocupada com isso, muito preocupada com isso. Então a gente chegava na São Bento e falava, pô, eu preciso mostrar o meu negócio novo aí. Eram coisas simples, às vezes, era uma tartaruga, era uma turtle com a perna cruzada, ninguém fazia, todo mundo fazia normal, sabe? Era tipo tirar o boné e fazer uma tartaruga com o boné aqui. Então assim, eram coisas simples às vezes, combinar, conectar passos que ninguém conectava, tipo, 1990 10 de cabeça. Eu lembro que eu fiz isso a primeira vez na São Bento
que o bispo me falou, faz isso, meu, isso vai ficar legal. Ah, vai nada. Quando eu cheguei lá, caiu a casa. Todo mundo, nossa, mano, que louco isso. Meia volta em 1990, um giro de peão de cabeça e mesmo assim os caras, tipo... Era isso, a criação era isso. A criação era isso. Os fundadores da Street Breakers começaram em 89, né? Fucão, Wellington, Bispo, Jardel, Vantuir... Basicamente esses caras. Eles eram organizados pra caramba, isso me chamou a atenção, assim, os agasalhos e tal. E aí quando eu cheguei lá e falei, caralho, meu, preciso aprender e tal. E assim, eles começaram a me contar coisas e falar coisas que ia além da dança, assim, sabe? Sobre mina, sobre sexo, sobre comportamento, sobre o que é certo e o que é errado no sentido de ganhar respeito e dar respeito, sobre cidadania. Os caras eram gente finíssimas, assim, sabe? Super... Eu falei, cara, eu me encontrei, assim, os caras eram mal do bem, cara. Eu entrei pra SB, acho que foi em 93, foi um ano depois que eu tava dançando com os caras. Aí eu participei da segunda geração da SB, onde entrou eu, o Gemma e o Perneta. Esses três caras entraram, nós três entramos juntos. E a gente ficou dançando muitos anos junto também, e eu continuei. Assim, daquela geração ficou eu, basicamente, e o Bispo, da primeira e da segunda geração. E minha irmã, poderia dizer que terceira geração, porque minha mãe precisava trabalhar, ela deixava, e eu cuidava da minha irmã, ela precisava estudar e trabalhar. Minha mãe estudava à noite, e na hora do treino eu pegava minha irmã e falava, ó, meu, vou treinar amanhã, eu não vou ficar aqui em casa preso, eu preciso dançar, cara. E ela falou, meu, mas você tem, tipo, 12 anos, tá ligado? Mas é isso, cara. Eu vou, os caras vêm me pegar aqui, eles me passavam de bicicleta na minha casa, pegavam os mais velhos, Fucão, Bispo, e a gente descia junto pro banco, e eu levava minha irmã tinha 6 anos na época. E ela aprendeu a dançar meio porque não tinha o que fazer, né? Tava lá e foi aprendendo e tal. E depois que ela foi entender, em um momento da minha vida eu mudei pro Paraná, e aí lá, outra fase, né, e ela começou a treinar sério comigo, minha irmã. Já era mais velha, né, tinha 10 anos, 11 anos, eu não lembro quanto ela tinha, mas é isso, aí a gente começou a levar a sério. A SB tem uma ideologia, se assim podemos dizer, não sei se a palavra é ideologia, mas a gente tem quase um código de conduta, assim, sobre respeito à educação, passar conhecimento à frente, que deu muito certo, assim. A gente está há 30 anos, vai fazer 30 anos agora, em outubro, e funcionou, cara. Não foi 5 anos, foi 30, funcionou. A gente hoje tem família, filho, minha irmã tem filho, o Bispo vai pro segundo filho, e a gente formou, eu não quis ter filho, e a gente acabou formando amigos jovens. A gente, tipo, tava pequeno assim, Sutra, Mike, Delog, a gente se aproximou pequeno, na fase de educação, assim, sabe? Na educação do começo da adolescência, e eu pelo menos, e o Bispo, todos tratavam como filhos, assim, como irmãos mais novos, assim, acho que é mais isso. E a gente entende os caras como isso, até hoje. Vai crescendo, a gente começa conversar em grau de igualdade, de respeito, de conhecimento, de vivências, aí começa a tornar tipo como irmão, como família, como você conversa com o pai, assim, de igual para igual, né? É isso, a gente, SB não forma big boys, eu acho, só big girls, se forma hip hoppers e gente, humano com respeito, assim, essa é a ideia. Quando a gente começou a revista, a gente só teve um foco, informação. A gente precisava passar informação à frente. A gente tinha algumas revistas, eu estava começando a aprender design na época, eu trabalhava numa estamparia e eu comecei a mexer com os programas, aprendi a diagramar, ruim pra caramba, mas falei, cara, eu preciso usar isso pra alguma coisa. Eu morava no Paraná na época, tinha acabado de mudar pra lá, eu falei, a gente precisa... Primeiro, eu precisava de algo que conectasse eu com ele. O Bispo tava morando lá, aqui em São Paulo, eu morava em Maringá, e a gente falei, isso aqui não pode ser assim. Vamos conectar, vamos produzir algo junto pra gente se manter unido. E a gente
falou, vamos fazer a revista. Era um fanzine, existia uma cultura forte de fanzine na época, punk, a galera de punk influenciou muito, né, os anarcopunks na época, assim, os caras tinham um puta de uma organização nesse sentido. Eu tive uma namorada que fazia os fanzines na época e eu falava, porra, me ensina aí. Aí eu aprendi com ela, aprendi com os amigos e aí eu, vamos fazer. A gente quis fazer um pouco diferente, a gente quis organizar um pouco diferente. A gente fez uma capa colorida no primeiro fanzine, a gente fez um acabamento, eu trabalhava numa estamparia, eu pedi uns retalhos de adesivo e fiz uns silks do adesivo. O Bispo chegou com aquilo na São Bento, 30 exemplares, eu fiz 30, a gente diagramou, fez entrevistas, fez um monte de coisa, tinha tipo, sei lá, 12 páginas, PB, feito em xerox. A gente chegou com aquelas 30 revistas fanzines na época, num saquinho grampeado, vinha com um brinde adesivo. A gente queria ser diferente dos outros fanzines. Aí vendeu em menos de 5 minutos. Eram R$3 o fanzine na época. A gente vendeu aquilo em 5 minutos. Choveu de gente em cima, assim. O Bispo me ligou, falou, cara, faz mais 50, vendeu tudo em minutos. As pessoas amaram. Aquele adesivo virou um símbolo da nossa... Porque não existia adesivo, não existia nada... Ninguém tinha uma camiseta sequer escrito orgulho da nossa cultura. Eu fico tão feliz em ver hoje as marcas fazendo coisas. A gente sabe a luta de cada um, o estilo de cada um, e isso é muito louco, cara. Na época não tinha nada. E aquilo virou símbolo da nossa cultura. Pela informação, pela importância que tinha, porque não tinha cultura e informação sobre a nossa própria cultura. A revista FIS tinha sido lançada alguns meses antes. Também trazia grafite colorido e algumas matérias e tal. Aí foi o combo, né? A FIS veio, a gente veio e na segunda edição a gente já falou, vou pegar o meu salário de R$300 e vou pegar uma parte daquilo e investir numa gráfica. Aí o Bispo, que trabalhava na área de metalúrgica na época, metalurgia, pegou o salário dele, juntamos, fizemos um esquema com uma gráfica barata, toscaça. Bum, saiu a nossa revista. Foi a primeira, a número 2 já era uma revista, aí vinha com adesivo, saquinho. Aí a gente teve uma ideia, fazer o lançamento. Na número 3 a gente falou, a gente tava vendendo já tipo 200 exemplares, assim, a gente era o máximo aquilo. A gente começou, eu e o Bispo ficamos conhecidos, a SB ficou conhecida. Era um projeto meu e do Bispo, não era um projeto da SB. Todo mundo tinha interesses diferentes, o tempo não era igual, então a gente combinou fazer só nós dois. O Bispo viajava para Maringá, eu viajava para cá, a gente fechava a pauta, fechava as entrevistas, aprendendo na raça, assim, né? Aí quando saiu o número 3, que a gente já tava vendendo tipo 500 exemplares na São Bento e nas lojas, assim, a gente deixava nas lojas da galeria. A gente achou aquilo uma explosão, assim. Era uma conquista incrível. A gente começou a se tornar conhecido, 2 moleques assim, conhecido no meio da cultura que a gente mais amava. Aí a gente falou, vamos fazer uma festa de lançamento. Aí a gente se juntou com a SB, falou, vamos fazer uma festa de lançamento da revista? Vamos. Fizemos no American Graffiti, um salão no centro, onde aconteceu o Planeta Hip Hop. Tipo, isso foi 1 ano, quase 2 anos depois. A gente se juntou, fez uma festa, esperando vir 100 pessoas. A festa deu lotação máxima, 350 pessoas. A gente fez 370 revistas, sobrou só 20 e ainda vendemos as 20 que tinha. Foi incrível, foi a nossa maior felicidade do mundo. E aí a gente falou, cara, daqui pra frente isso vai decolar. Vai decolar no sentido cultural. Veio gente do interior, quando a gente viu van do interior na porta do evento, se não tinha internet para comunicar as pessoas foram falando de um pro outro, ligando. E aí a hora que a gente viu van, Suburban Breakers chegando, umas cruz chegando do interior, a gente falou, nossa, cara, isso aqui passou dos limites, cara. A porta, a galera com os box, com um agasalho, eu falei, mas sou o homem mais feliz do mundo, sou o garoto mais feliz do mundo. Feliz, edição 4, a festa foi aumentando, a festa chamava Hip Hop em Festa.
começou a mudar, a revista começou a melhorar, a gente começou a levar o campeonato SIMB, que era uma sigla, Campeonato Individual de Breaking, foi uma competição individual de breaking que a gente criou dentro dos lançamentos da revista. E a gente começou a viajar o país fazendo eliminatória. Foi a primeira vez que a gente tomou uma amplitude nacional. Então o lançamento da revista começou a acontecer em vários estados, mas vários. Lembro muito bem, Curitiba, Brasília, Sul. A gente ia para cidades em parceria com os produtores locais, a gente começou a fazer festa. Aí quando a gente se deu conta, a gente tinha conhecido o Brasil inteiro pelo meio do hip hop. E a gente fez muita amizade, muita parceria. Bom, a revista acabou na número 10, porque a internet nesse meio tempo foi chegando e tomando conta da informação. Ela foi desaparecendo naturalmente. A gente achou, terminamos com, acho que foi 10 mil exemplares. A gente vendeu muita revista. Brasil fora, Chile, Argentina comprava. A gente fez várias conexões, viajei pro Chile para fazer lançamento lá, foi muito louco. Foi isso. A revista foi um marco na história do breaking, da cultura hip hop, principalmente das danças, do breaking, do popping, do locking. Era simples, mas era a única coisa que tinha. A internet chegou e naturalmente ela foi acabando, mas as festas continuaram, e aí é uma outra longa história. Eu acho que para falar do Master a gente tem que falar de tudo que rondou a gente antes. A gente, quando começou as festas da revista, quando acabou a revista, a gente continuou as festas, o SIMB, a competição, a gente foi vendo que formatos da festa ia mudando, a intenção sempre foi festa, a gente às vezes tinha uma competição como atração da festa, desde a primeira festa. As festas foram mudando, evoluindo com o tempo. Mudando, eu não sei se é evolução a palavra, mas eu acho que é... Porque o carinho e o cuidado sempre foi o mesmo. Mas as ferramentas que a gente tem são diferentes, foram diferentes no tempo, nesses anos de festa. Então assim, quando a gente só tinha dinheiro para alocar um salão no centro, que não tinha ar, não tinha nada. Ficava até molhado as paredes assim de tanto suor, mas era o que a gente tinha, a gente ficava feliz por ter aquilo. Melhor aquilo do que nada. Aí depois a gente conseguiu um lugar arejado, depois a gente conseguiu um lugar lá no Liberdade. A gente foi mudando, a gente conseguiu um dinheirinho aqui, um patrocíniozinho ali. Nunca mudou muito até hoje. Sempre quem manteve a nossa cultura foi as pessoas, foi os frequentadores. Foram os hip hoppers e os admiradores da cultura. Sempre. E a gente ficou... um dos maiores orgulhos que a gente tem é esse, até hoje. A gente sempre fala nos textos que a gente publica sobre, no último ano do Master que teve, né? A gente falou isso e a gente nunca esquece disso. Pouquíssimos patrocínios, né? Bom, nada diferente da cultura do país também, né? Em 2001, a gente acabou o último evento nosso do SIMB, o campeonato individual. A gente achava que precisava voltar as coisas, as batalhas de crew, o mundo estava mudando, várias coisas acontecendo, eventos grandes acontecendo fora, a gente já discordando de formatos fora no país, vendo coisas, testando coisas e vendo que não deu certo algumas. A gente decidiu fazer um evento que ia reunir crews. A gente viu que a força das crews precisavam voltar, a união delas precisava voltar. Foi quando de 2001 a gente fez o último, né, SIMB no Sesc Itaquera. Foi um evento gigante, foi a nossa maior conquista de espaço, de reconhecimento. A gente aprendeu muito lá e a gente falou, com esse conhecimento a gente vai fazer uma coisa maior e mais organizada. Não maior em tamanho, mas em organização, em recursos. Em 2002 a gente decidiu, em 3 pessoas, um amigo nosso que não era diretamente de hip hop, mas conhecia muito sobre organização de evento, que era o Babu. Ele fazia evento pra galera da comunidade nipônica lá no Liberdade, então ele manjava pra caramba assim, de produzir evento, e ele falou, porra, vamos fazer alguma coisa junto, né, cara? Aí eu e o Bis falou, pô, a gente tá com um plano de fazer uma coisa junto. Aí em 2002 a gente falou, vamos fazer o Master Crew. Pensamos muito no nome,
um nome que não ofendesse e que nem fosse prepotente. E quando a gente falou, meu, tipo, grupos mestres, crew mestres, assim, tipo assim, os caras, os mestres reunidos, assim, a gente falou, é isso aí, vai ser Master Crew. A gente pensou muito no formato. Primeiro ano do Master, eu já estava em São Paulo de volta, aquela felicidade de estar na metrópole de novo, que eu nasci. Eu falei, puta, cara, agora vamos destruir isso, vamos fazer um eventão. O Babu conseguiu um salão pra gente no Liberdade, um puta salão legal, coisa que a gente da cultura nunca tinha visto, nunca. Um salão com, jardim, tinha palco, tinha um piso magnífico, tinha um banheiro incrível. Realmente chamou muita atenção, cara, quando a gente abriu aquilo pra galera, assim. Infelizmente, todo o público que seguia a gente na revista SB continuou seguindo no Master. Isso aumentou. A cultura estava ampliando, aquela treta do rap estava meio sumindo, assim. Aí a galera começou a se unir de novo e os grafiteiros iam, sempre estavam pintando nos nossos eventos. Então o Master começou uma nova era, assim, no país. Aí o Master foi seguindo. Subiu, a gente fazia ele mensalmente. Só que fazer mensalmente é um inferno, era muito trabalho. Vinha gente do país todo, né? Inclusive a primeira edição, imagina, uma cruz, a gente fazia eliminatórias mensal e a final era no final do semestre. A gente fez isso durante um ano. Então teve, tipo, acho que 3 edições, teve várias eliminatórias e as finais. O campeão do primeiro Master, eu lembro que foi a Def Zulu. Os caras tiveram que, tipo, vir em fevereiro na eliminatória, passaram o rodo em todo mundo, porque eles tinham uma dança diferente, nova, principalmente pra gente que era de São Paulo, né, cara? Porque cada um treinava num estilo, né? Cada um num canto. A gente espantava eles e eles espantavam a gente. E aí eles ganharam, tiveram que voltar pra final, né? Que era em julho. E aí eles ganharam a final, foi legal pra caramba. Só que, pô, ninguém tinha como ficar indo uma viagem longa dessa, né? A gente tinha dinheiro pra hotel, essas coisas, cada um ficava na casa de um, era muito legal isso. Daí pra frente o Master seguiu forte, muito forte. Só crescendo, só vivendo. Esse é menos história, porque vocês vivem hoje ela, né? Vocês todos viram o Master, veem o Master hoje, então é diferente, né? Mas o Master teve a mesma ideia desde o início. Festa, diversão, união, a matriz do hip hop, é isso. Diversão, cultura, união, positividade. As batalhas sempre foi um atrativo só, nunca foi a principal. Por isso que o que mais tem orgulho do Master é as rodas. As rodas, os DJs e a amizade, a galera que a gente consegue reunir. Tem crew que você só vê no Master, você não vê em competição. Competição você vê muito caça-prêmio, mas no Master a gente aceita os caça-prêmio, mas desde que venha com a ideologia de se divertir, né? De união. Sobre a separação de gêneros em competições, eu tenho uma posição, eu como produtor do evento, e acho que como a crew, assim, a gente pensa... Minha irmã às vezes tem algumas posições diferentes com relação a isso, mas eu concordo também do lado dela, é um ponto de vista legal. Eu acho assim, a gente, em toda a história dos nossos eventos, a gente nunca fez batalha de Big Girls. Nunca. A gente sempre acha que as Big Girls tinham que batalhar conosco, com os homens, e de completa igualdade. A minha irmã, ela treinou em igualdade com a gente a vida inteira. A gente nos treinos pegava no pé dela igual. A gente sabe de algumas limitações físicas, acho que não é limitações, algumas diferenças físicas do homem e mulher. A gente sempre teve consciência disso. E minha irmã foi um exemplo meio de... Pô, ela fazia tudo que a gente fazia. Mas todo mundo é assim. Eu acho que não só mulher, acho que tem a ver com pessoas, né? As pessoas são diferentes. E a gente não concorda com a separação. Tanto que a gente no Master a gente não tem divisão de categoria, nunca teve batalha de Big Girls. A gente acredita que as Big Girls têm que estar junto com as crews. E nos Master One, várias vezes entra a mina, ganha racha, vai pra frente, segue. Nunca tivemos uma campeã, mas já teve um monte, e é isso, cara. Só que ao mesmo tempo, eu entendo o ponto de vista, hoje em dia eu entendo o ponto de vista de que fazer coisas pra elas, entre elas, une elas, mas mais pra elas do que pra cultura em si.
Então assim, eu acho que quando, por exemplo, se faz um Baton Battle, que é um evento basicamente de mulheres, para mulheres e para outros também, mas as competidoras são mulheres, então eu acho legal que elas tenham esse momento delas porque mulheres dentro da cultura têm situações e coisas diferentes do homem, como qualquer pessoa, como o gay tem, como a mulher, como todo mundo tem uma conexão diferente. Como que era o gay nos anos 90 na nossa cultura, como é o gay hoje. Então assim, se eles pudessem conversar entre eles e consequentemente eles conversassem com todos os outros, seria muito incrível. E assim eu acho que todo mundo está bem colocado hoje. Eu só não apoio, eu acho que nos meus eventos eu não acho que tem que ter divisão. Acho que a gente luta pela igualdade, a gente usa pela igualdade do respeito, respeitando as diferenças que cada um tem, então é isso aí. Se você não for conhecer a cultura do breaking, ou se você for internacional, mundial, ou se você perdeu a fé nela, The Frosted Kids. The Frosted Kids é o melhor documentário sobre breaking. Eu acho que no Brasil, eu acho que o São Bento, né? Acho que é um documentário que conta melhor a história da nossa cultura. Wild Style, Style Wars, Beat Street, não é documentário, mas é um filme, eu acho que documenta muita coisa da época. Livros, Hip Hop Files, cadê o Hip Hop Cultura de Rua, presta aqui, deixa eu mostrar aqui. Esses dois livros eu acho que eles fizeram do Casey, né, e do Raul Dias. Isso aqui mostra tipo, a história da nossa cultura. Tipo, teve 2 edições e se tudo der certo vai vir a terceira. Os caras pegaram o registro dos principais acontecimentos, né? Só tinha registro em foto, publicaram 2 livros extremamente importantes. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a cultura e quiser pontos de informação, pode chegar a mim. Eu espero que no documentário eu coloque meu e-mail aí e eu respondo qualquer pergunta que eu souber, livro, qualquer coisa, e estou à disposição. Não quero que a história morra comigo, tá ligado? Pelo menos da minha parte não, eu sei que tem outras pessoas cumprindo o seu, mas do que eu tenho vai ficar aberto para todo mundo. Eu não sou o melhor cara para falar isso porque tipo, eu tô com 40 anos e até hoje eu não sou fluente em inglês, mas assim, todo pouco que eu conheço, eu aprendi por causa da cultura, por causa de cultura não só hip hop, mas no geral. Então assim, eu acho que eu não me acho apto a dar conselhos, a aprender. Eu traduzi coisas pra caramba, minha irmã me ajudou muito. A única coisa que eu acho que eu falo de uma forma mais como cidadão consciente, como um cidadão político. Aprendam inglês porque ele te abre portas pro mundo, pra sua cultura, pro hip hop. Se você ficar... é importante você aprender o inglês pela sua amplitude de informação. E aí sim você tirar suas conclusões. Você não só depender da tradução. Todo dentro do hip hop eu aprendi desde criança, dentro de uma crew, eu aprendi a ter responsabilidades. Palavra é palavra. Isso partiu dos meus pais, lógico, mas partiu muito dos mais velhos da minha crew. Bispo, Fucão, os caras muito educados, pessoas mais velhas que sempre tiveram uma vida de luta, como todos, ali na nossa área. Por serem negros, isso tinha uma luta diferente da minha, que eu era um branco. E foi muito bom eu entender isso novo, porque a gente tomava geral junto, eu vi o preconceito com os caras assim, diferenciado do que acontecia comigo. Isso me fez refletir várias coisas sobre cultura, sobre a política, sobre a sociedade, né, quando eu era criança. E eu fui crescendo com isso. Então eu fui entendendo progressivamente sobre o que ela fazia com a gente, a cultura, né. A gente se envolveu com a responsabilidade de produzir coisas desde muito cedo. E isso fez com que a gente se tornasse responsáveis. E eu entendia que o hip hop trazia isso naturalmente pra gente. Se a gente quisesse ser uma crew respeitada, uma crew organizada, com seus agasalhos, chegasse nos lugares tendo argumento com as pessoas, aí a gente ia aprender a falar
aprender a negociar, aprender a conversar de uma forma fluida, para que a nossa linguagem servisse para todos, tanto no gueto como num lugar, para pedir um lugar para treinar, por exemplo. Eu não podia chegar pro cara que eu ia treinar, uma garagem na frente da casa do cara, que era, ou da casa, do comércio do cara, e falar: aí mano, quero treinar aí, mano, tem como? Não faz sentido. Então a gente aprendeu a ser educado desde novo, e isso fez com que a gente conquistasse muitas coisas. Então o hip hop me posicionou culturalmente, como educação e tudo mais. A gente percebeu que a gente estava aprendendo a ser um cidadão educado, um cidadão com mais cultura, porque a gente estava aprendendo a desenhar, aprendendo a ler, aprendendo a se organizar, aprendendo a dançar. Você vê que eu falei e acabei falando o mínimo sobre dança. E dança não era o... A gente ama a dança, é o que nos liga, mas a união sobre como se organizar, cultura, crew, família, sempre foi o que manteve a gente unido nos piores momentos e nos melhores momentos, né? Nos piores momentos a gente olhava um pro outro e falava: a gente tem a gente, e é isso que basta, assim. E se a gente não é os melhores dançarinos, não tem importância, vamos treinar junto, aquele apoio, aquele um com o outro, e a gente seguiu. E nisso resultou em mil coisas, cara. Agora pulando de 30 anos atrás pro futuro, a gente foi se tornando... Eu, por causa do grafite, me tornei designer. Meus primeiros trabalhos foi esse. Me tornei animador, me tornei diretor de arte. Que quando eu era assim, me senti na obrigação de ensinar o próximo. Ensinei minha irmã, acho que foi a primeira que eu ensinei, que também é da minha crew. Ela virou diretora de arte, hoje é diretora de marketing, já passou em várias empresas importantes, com comprometimento diferente com a educação, sempre preocupado em dividir o bolo da riqueza das empresas com as pessoas, dar oportunidade aos menos privilegiados. Isso é uma política minha, dela. Sutra apareceu depois, virou um 3D designer também, animador. E a gente foi ensinando um pro outro. O Bispo foi ensinando o Puber, foi ensinando outras pessoas a ser o arte educador, que a gente seguiu rumos diferentes nesse sentido. E a gente foi ensinando o que a gente sabia profissionalmente, que tudo foi ligado ao hip hop. O hip hop abriu pra gente mil coisas, né? E hoje a gente tá aí, o Mike, também o mais novo da crew, trabalha também como designer. A gente foi colocando as pessoas nos conhecimentos nossos dentro do produtores de evento, né? A gente tem produtores, a Ni começou a produzir eventos, fez o Break the Four, tipo, vários anos, outros eventos pequenos, maiores. Então assim, a gente, fora a gente, né, Spray Studio que fez, que é a empresa minha e do Bispo, a gente abriu uma empresa para ter legalidade em algumas coisas, né? Mas no fundo a mentalidade é da crew ainda, é uma mentalidade que a gente aprendeu com o hip hop, né? A respeitar, a ser ético, a se comprometer, a ter palavra, a falar que vai ter jurado e ter jurado, vai ter água, vai ter prêmio, vai ter prêmio. Na nossa história a gente não tem um único momento sequer de descomprometimento com esses tantos anos de eventos e de produções e de compromissos profissionais. Então o hip hop trouxe isso pra gente, trouxe esse comprometimento como cidadão, como profissional e entre muitas outras coisas. Ser b-boy pra mim é ser feliz, é levar a energia da alma, do sentimento ao máximo, assim. Roda, dança, música, conexão, corpo, amigo, pessoas, dar, receber, informação, passo, dança, tudo, assim, é muito louco, cara. Eu acho que é ser coletivo, eu acho, dividir, aprender.